péssima, humor lá embaixo, tudo lá embaixo. Lanterna, última colocação. Em contrapartida, eu quero mostrar o oposto, o número 1. Aquele que está na ponta da tabela, o líder do Campeonato Brasileiro aqui no programa é você, Cicinho! Bom dia, que inveja! Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. Tá difícil nos tirar de cima. E não é mais segue o líder, segue o vice, porque o líder, Renata, disparou. Louco. O líder, o São Paulo tá jogando um bolão. São Paulo do Crespo que deixou para o Roger, então é muita taca. Eu estou impressionado com o tricolor. Ok. Logo depois do São Paulo, quem aparece na tabela, hein? Edu Dracena. Aqui é tudo em sequência, quer dizer, quase tudo, O vice. né? Depois tem umas falhas. Edu, pra você, aquele bom dia. O Palmeiras encontrou um adversário sempre complicado, que é o Mirassol, mas graças à estrela de Flaco Lopes, outra vez, o Palmeiras consegue um ótimo resultado e se recupera da derrota diante do Vasco da Gama. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. O bom de tudo é quando você tem uma derrota, logo em seguida você dá a resposta. E ontem o Palmeiras deu a resposta ao seu torcedor, até porque pegar o Mirassol não é fácil. O Mirassol vai dar muito trabalho. E você vencendo, isso te dá uma tranquilidade. E outra, assim, ó, sua alegria vai até sábado, porque sábado é o clássico. Pode ficar tranquilo, viu? Ronaldão, pra você um dia médio, nem lá nem cá. O Edu é a mesma coisa. Empate pra Santos e Corinthians. 2 gols dos personagens principais, Neymar e Memphis Depay. E só. Falei Neymar, é Gabigol. Gabigol. Passe do Neymar. O Neymar tava só na jogada. Mas não foi tudo isso. O Neymar e o Memphis... o Memphis fez o gol, mas não jogou aquilo tudo. E o Neymar... mais ou menos também. Foi tudo mais ou Bom menos. dia pra você. Bom dia pra você, menina Renata. Boa semana também, com a Lanterna dos Afogados. Os seus Boa semana cavalos. de... Como diria um primo meu, Eduardo Fama, de que jeito? Vai ter que arrumar um jeito aí. E o Coringão, no jogo, depois do jogo, Cici, começamos a falar mal do Dorival. Mas aí ele veio e deu uma explicação condizente, dizendo que o menino Caio estava cansado e o André precisava dar uma mexida no meio de campo do Corinthians. Então, tá desculpado, Dorival. É isso. Tá desculpado. Clássico é sempre um jogo diferente. O empate fora de casa não é um péssimo resultado, não é mesmo? Verdade. Seguinte, daqui a pouquinho tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos para o YouTube. Quem vai pintar por lá é Roger Machado. 2 partidas, 2 vitórias para o São Paulo líder. E hoje, Guerra das Rosas, a nova novela da Band, que estreia coladinha no Jornal da Band. Você não pode perder, vale muito a pena acompanhar. Tricolor do Morumbi. Muito bem, já tudo da Série A, que tem o São Paulo como líder e o Lanterna, não vou nem falar quem é. Ai, Quer falar? Eita. eu nem Quer falar imagino. ou Você não? imagina, Cici? Também não. E a tabela? Vamos ver a tabela hoje? Nunca mais eu quero ver a tabela. Ai! Essa música é uma... Tem outra também. Vê se não vai demorar, tô te esperando você, gol. Gol! A síntese, o objetivo máximo do futebol. Gente, depois que você toma mais uma taca, né, Cicinho? Nada melhor do que um banho relaxante, revigorante, né? Que o diga o Flamengo, hein? Que momento! Leonardo Jardim foi para o 3º jogo, 3 vitórias. E não era uma partida qualquer, era o clássico na casa do Botafogo. E o Mengão aplicou um sonoro 3-0. A expulsão do Barbosa ajudou também. Isso aqui é o Mengão. O Flamengo dominou o primeiro tempo da partida no Newton Santos. A primeira chegada foi com Pedro. O atacante recebeu de Carrascal, chutou cruzado, mas a bola foi para fora. O Botafogo respondeu na sequência. Alex Telles cruzou e Medina quase marcou. Mas quem abriu o placar foi o rubro-negro. Aos 12 minutos, Samuel Lino contou com desvio de Bastos e balançou a rede. 1-0.
Depois veio um golaço. Léo Pereira cobrou falta com categoria e ampliou para o Flamengo. Não estou treinando muito, mas eu sempre treino, tá? E eu assumi essa responsabilidade na hora ali de poder ser feliz nessa cobrança e deu certo. Ainda na etapa inicial, Alexander Barbosa foi expulso por falta em Pedro. Em campo, a arbitragem havia marcado impedimento, mas após checagem do VAR, o cartão vermelho foi confirmado. Com um a mais, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando o Botafogo. E com apenas 3 minutos da etapa complementar, Varela cruzou na área e Pedro fez o terceiro. Samuel Lino ainda perdeu uma grande chance. No fim, o Fla também chegou com Paquetá. Raul defendeu. Fim de jogo Flamengo 3, Botafogo 0. Em relação a esse aspecto defensivo, eu acredito que uma equipa da qualidade do Flamengo também tem que ter essa variável, que é defender bem e estar bem colocada dentro de campo. Martim Anselmo escutou gritos de burro das arquibancadas. Na coletiva de imprensa, ele pediu desculpas aos torcedores. Nós perdemos, então sou um burro. Nós perdemos, então sou um burro. Só sou um burro hoje porque perdemos. É verdade. Quando o time perde, o treinador é um burro. Quem esteve presente aqui no estádio Newton Santos foi Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Jogadores do Botafogo e também do Flamengo foram observados de perto pelo italiano antes da convocação desta segunda-feira para os amistosos contra França e Croácia, que acontecem no fim do mês. Pelo lado do Glorioso, o lateral direito Vitinho e o volante Danilo estão na pré-lista do comandante para a data FIFA de março. Alexandro, Danilo, Léo Pereira, Lucas Paquetá e Pedro são os atletas do Flamengo que podem ser convocados. É o Flamengo, malvadão, vai executar você. Ninguém mais fala em crise no Flamengo, ninguém mais fala tanto em Felipe Luiz, na troca. O Leonardo Jardim chegou em um jogo, ganhou o campeonato estadual, ótimo para ele, mais ainda para o Flamengo. E em 2 jogos já mudou a escalação. Ontem eu comentava aqui com o Edu, com o Ronaldo e o Cicinho, ele deixou o Cebolinha e o Arrascaeta no banco, o Emerson Royal no banco. Ele não estava nem aí. Não é que ele deixou no banco e usou depois, ele deixou no banco. Ele nem utilizou o Wallace Ian, o Danilo, todo mundo no banco, descansando para uma próxima. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, fez as 5 substituições e ainda deixou essa qualidade no banco, o Botafogo não é que nem que foi prejudicado. A expulsão do Barbosa, que até reclamou. Reclamar do Daronco pode, viu, Barbosa? Nem deveria ser uma pena tão pesada. Eu que o diga, recentemente. Agora, o Flamengo foi melhor, superior e está retomando a confiança, Cicinho. Não, o Flamengo é melhor do que todas as equipes da Série A, se você for analisar pelo elenco que tem. Olha o luxo que pode se dar, né, o Leonardo Jardim, deixando essas feras no banco de reserva. E como o Flamengo é esse time a ser batido e por vir, né, de sequências de muitas vitórias, de muitos títulos, é normal até um certo comodismo. E a chegada do novo treinador, você desperta o leão que estava dormindo. Então, assim, você tem que mostrar tudo novamente, você não fica... Olha aí, ó. Tá vendo? É mais ou menos o Flamengo. Só que tá distante do São Paulo ainda. Então o São Paulo pode respirar, não vai incomodar o tricolor. Mas o Flamengo, Renata, com o Leonardo Jardim, os jogadores viram que para jogar tem que correr. Coisa que muitos não estavam fazendo com o Felipe Luiz. Estava achando que ia ganhar com o nome. E não é dessa maneira. Então a gente já vê uma equipe competitiva novamente. E atropelou o Botafogo aí, né? Edu, eu agradeço por pegar o Flamengo numa fase ruim, como o Inter teve essa chance. Um dos 2 pontos que o Colorado tem veio do Flamengo. Só que agora é nítido que o time fisicamente melhorou, muitos jogadores interessados em convocações não apenas para a seleção brasileira. O Leonardo Jardim chega e quem está lá tem que mostrar serviço para o novo técnico. E o Flamengo vai engrenando. E está reencontrando um belo futebol, né, Nath? A gente sabe, e é notório para todos nós, que sabe que o Flamengo uma hora ia se encaixar novamente, até porque tem jogadores
para estar jogando melhor. E com a chegada, como o Cicinho falou, de um treinador como o Leonardo Jardim, que não tem medo de colocar jogadores no banco de reserva, isso mostra para todos os jogadores que ali não tem titular. Então, quem está jogando hoje tem que mostrar o seu melhor. E a gente vê ainda, Renato, uma evolução muito bacana, principalmente pouco tempo que o Leonardo chegou. Você vê o Flamengo recompondo muito rápido, você vê o Paquetá jogando do lado direito, indo para dentro, deixando a lateral direita sempre pro Emerson Royal, né, atacar ali. Então a gente vê que o Flamengo realmente reencontrou o belo futebol. E você, Botafogo, bem-vindo ao time, né, dos que estão lá embaixo, do Z4. Pega o Palmeiras agora, hein? Seguinte, hoje a semana começa diferente. Começa com uma novidade em algo que faz parte da história do futebol mundial. Um clube que revelou gênios, que encantou gerações e que transformou uma camisa em símbolo de grandeza. Porque algumas camisas não são apenas uniformes, elas carregam histórias, carregam títulos, carregam o peso de quem fez o futebol ser o que ele é. E quando uma camisa tem história, cada novo capítulo precisa estar à altura. Hoje começa uma nova fase, uma nova parceria. Olha só esse vídeo. Ela existia antes de você nascer e vai existir depois que você partir. A farda, o manto, a camisa, atravessou décadas, gerações. Uma das mais temidas do planeta, pesada. Porque vestiu meninos que viraram craques. Porque vestiu um rei de 1000 gols que virou patrimônio da humanidade. Foi capaz de parar uma guerra, cravar o escudo, cingir a coroa. Do 1 ao 11, cada número deixou sua marca. Apesar de tanta história e tradição, essa camisa não envelhece. Ela amadurece, acumula mais peso, mais significado, mais legado. A verdade é que não é você que escolhe essa camisa, é ela que te escolhe. E quando isso acontece, você nunca mais é o mesmo. Hoje ela escolheu um reforço de peso que acredita, acima de tudo, na eternidade desse escudo e no que ele representa. Onde nascem lendas, chega uma novidade. Novibet, orgulhoso patrocinador master do Santos Futebol Clube. E por falar em Santos, o clássico com o Corinthians na Vila terminou 1-1. Gabigol e Memphis Depay fizeram os gols e de resto foi um jogo... Vila Belmiro lotada e muita pressão para cima de Juan Pablo Vojvoda, que estava suspenso. Ele fez um bom trabalho no Fortaleza, mas no Santos não deu certo. Tá balançando, né? Clássico com torcida única, mas de certa forma corintianos presentes. Eles viram Santos pressionando e fazendo Hugo Souza trabalhar na finalização de Barreal. A primeira subida do Corinthians, mortal. Memphis Depay recebeu de Caio César em velocidade, tirou 2 da jogada e colocou o Corinthians na frente. Golaço, 1-0. Cortou o primeiro, cortou o segundo. No segundo corte, a bola sobrou livre dentro da área para ele bater. Jogar com o Memphis é muito bom, porque é um cara que a gente pega muita experiência com ele, né? Então, assim, é uma honra jogar com ele. Velocidade. 3 minutos depois, Gabriel Paulista errou. A bola bateu no Neymar e Gabigol arrancou para empatar o jogo. Bateu! Gabriel Paulista quase se redimiu nesse cabeceio. Do mesmo modo, Gustavo Henrique para a bela defesa de Gabriel Brazão. A bola girou até Caio César. Outra bela defesa do goleiro santista. Eu acho que não só o jogo de janeiro, quando nós jogamos aqui, quanto também essa partida, nós merecíamos ter tido uma sorte melhor. O segundo tempo bem diferente do primeiro. Só aos 11 minutos na bola parada, timidamente o Santos chegou. Na saída de Gabigol, o auxiliar Gaston Liendo sentiu o peso de ser treinador. Estava com calambres. Le pidió la troca en el momento también que estaba saliendo Barrial. Entonces fueron 2 trocas que tivemos que fazer forçada. Foram 4 trocas que tivemos que fazer forçada. No ataque corintiano, Rony afastou a bola que seria para Memphis Depay. Nas poucas ações do Santos, o cabeceio de Neymar foi para fora. O zagueiro Luan Pérez, cartão amarelo aos 39 minutos e também aos 41.
Aí, expulsão. Na cobrança de Rodrigo Garro, o Brasão salvou mais uma vez. O Santos ficou com 2 a menos em campo, com a lesão de Vini Lira. Ainda deu tempo de uma arrancada do Neymar parada com falta. Final 1 a 1. Na temporada, o Peixe chegou a 2 jogos sem vencer. Já o Timão completa a 5ª partida sem vitória. Ambos não ganharam o clássico em 2026. E as cobranças começam a aparecer. É só vocês fazerem um levantamento do dia que eu cheguei aqui, quase um ano atrás, a maneira como o clube estava, a maneira como estava a equipe. No Brasil é muito estranho esse comportamento de um modo geral. A todo momento nós estamos aí questionando a cada rodada para ver quem vai ser o treinador que vai estar em guarda-banda. Neymar por todos os cantos nas arquibancadas. Neymar em campo, auxiliares da CBF de olho. Ele buscou o jogo. Agora fica toda a expectativa de que o craque possa ser convocado pela primeira vez hoje à tarde por Carlo Ancelotti. No fue el mejor partido de Ney, mas también no fue un juego ruim. Estuvo comprometido con el juego, participó, movimentaciones y sabemos que a veces esos jugadores que son fuera de la curva pueden sumir 10, 15, 20 minutos, mas cuando aparece en un momento definen jogos. Bom, desde o ano passado eu escuto essa conversa de que o Vojvoda, que nem estava comandando o time em campo, suspenso, está na berlinda, vai cair a qualquer momento, que os substitutos já estão em fila. Ele vai continuando. Já o Corinthians, é nítido que tem poucas peças, tem um elenco limitado. O Yuri Alberto não voltou, que era uma expectativa. O Caio César veio, jogou bem, deu assistência. Mas são 2 times que ainda precisam de muita coisa, hein, Ronaldão? E tiveram tempo para trabalhar, né? Acho que mais de 12 dias trabalhando. E volta, quando pegou esse calor de ontem, reclamaram do cansaço. Alguns jogadores sucumbiram no segundo tempo, que é o caso do Caio César. Esse menino estava muito bem no primeiro tempo, depois ele pediu para ser... O Neymar reclamando do campo. O Neymar reclamando do campo em casa. Não reclamou do campo. Reclamou. Eita. Então aconteceu de tudo, mas o cansaço foi assim. A gente viu que no finalzinho as 2 equipes cansaram. Teve expulsões, mas já foi no final do jogo. Pouco se pôde fazer. Agora, assim, ó, vou te falar, esse gol que aconteceu aí do Memphis Depay, ó, mais uma placa na Vila. Porque já teve placa pro Emerson, já teve placa pro Ronaldo Fenômeno, já teve pro o Marcelinho Carioca e agora uma placa pra Memphis Depay, o turista holandês. Viu, Cicinho? Pra você. Foi normal. O quê? Dá uma olhada. Esquecer de anotar essa placa aí do Gabigol. Então o Gabigol foi uma saída errada que o menino... Eu adorei que o menino pediu desculpa ao Gabrielzinho. Lindo da sua parte que você fez, depois você voltou pro jogo. É isso que tem que acontecer. O erro, você volta pro jogo. Então ficou na cabeça ali o Gabigol, ficou na cabeça o Neymar. Você tinha que ter atenção. Você não podia tirar o olho dos dois. Errou, é isso aí, volta pro jogo. Então errou faz parte do futebol também. Só que tem um detalhe, talvez o que tenha condicionado o empate foi a rapidez com que o Santos conseguiu a igualdade, porque toma o gol e não leva muito tempo para reagir com o Gabigol. Edu, os holofotes todos no Neymar, até porque hoje é dia de convocação do Ancelotti, e esse era o assunto. Todo mundo querendo ver com microscópio, com lupa, observar o Neymar, que não fez o seu melhor jogo. Renata, tecnicamente ele não foi muito bem, até o esperado que a gente já conheceu e vê do Neymar. Agora, pelo menos ele ficou 90 minutos em campo, conseguiu movimentar no ataque ali, movimentação ali no ataque e tudo, mas muito pouco do que a gente imagina do Neymar. Agora, o Santos me surpreendeu muito, Renata, a escalação que o Vojvoda fez. Meteu 3 zagueiros, meteu os meninos... Tinha alguém que já sabia bem antes dessa escalação, mas não vou contar quem. Ô, Vojvoda, deixa eu te falar, precisa da pressão para colocar os moleques para jogar, os meninos da Vila? Colocou os moleques no meio de campo ali, você viu que os moleques colocou? O Gustavo Henrique, o moleque, primeira vez que jogou profissional, você viu que o moleque já fez. Então é isso, tem que dar oportunidade. E outra, na minha visão, Renato, o que ele fez? Será que foi desespero? Será que ele viu no treino, de repente, para encaixar no Corinthians? Eu não vi o que ele... Agora, tomara que ele consiga manter a mesma escalação. Ou, de repente, saiu agora o Luan Pérez pela expulsão, de repente mantém o esquema até mesmo para dar sequência e confiança para esse time. É o Santos que tem como próximo adversário... o Internacional. Cicinho, eu quero falar mais do Neymar, porque muita gente hoje só quer saber de uma coisa, se ele estará ou não na lista do Ancelotti. Qual é o seu palpite?
Olha, na pré-lista ele está. Agora, vale ressaltar se ele será convocado pelo futebol ou porque ele é o Neymar. Assim, todos nós queremos ver o Neymar na seleção. Mas pelo futebol, Renato, que vem apresentando, eu acho pouco provável. Porque ainda nota-se que ele tem um receio, talvez, preparando melhor no Santos, ele possa surgir mais pra frente. Mas nessa convocação, assim, pelos méritos dele, eu não acredito que vá, não. Veremos. Logo mais, em algumas horas, saberemos se o Neymar será ou não convocado para a seleção brasileira. Ronaldão, e agora, falando nisso... Quem diria, hein? Olha o fantasminha aí da Série B de novo! E o Inter não conseguiu vencer nenhuma partida, nenhum jogo. Tem o pior ataque da competição, não é a pior defesa, mas é a pior campanha. Dos 20 times, é o 20º colocado, o último, aquele que está lá embaixo. Que vergonha! Parabéns pro Bahia, 1-0. O duelo no Beira-Rio era de pressão para o Internacional. Os gaúchos recebiam o Bahia buscando a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E ela não veio. Os velhos problemas do Colorado voltaram a aparecer. O volante Eric fez a fila na defesa e cruzou. Ronaldo não conseguiu cortar e William José abriu o placar para o Esquadrão de Aço. Na segunda etapa, o Inter tentou empatar. Mercado até colocou na rede, depois de assistência de Carboneiro. Mas o colombiano estava em posição de impedimento. Alejandro perdeu na pequena área e sepultou a chance dos gaúchos de evitarem a derrota em casa. Inter 0, Bahia 1. O Inter começou este campeonato brasileiro da forma que terminou o último, brigando para não cair. O Colorado tem o pior início da era dos pontos corridos da história do clube. 2 pontos conquistados em 18 disputados. E a ficha ainda parece não ter caído. Qual é o campeonato do Inter hoje? O Inter briga para não cair? Com toda certeza, não. A realidade hoje, claro, a nível da colocação, nós não estamos na colocação que nós queríamos, mas a gente não pensa nisso. Muito mais preocupado estuviésemos nosotros si no trabajaran los atletas como trabajan, no trabajaran como trabajan. Realmente, si a gente acredita no trabalho está sendo feito. Eu acho que não foi um grande jogo. Acho que o jogo foi relativamente fraco, na minha opinião, tecnicamente falando, né? Mas assim, criamos pouco perto do que normalmente a gente cria. Mas é um time que tem competido bastante, se postado bem em linha defensiva. Com a péssima campanha até aqui, o Internacional é o pior time do campeonato. Com os resultados da rodada, começa segunda-feira como lanterninha do Brasileirão, fazendo com que o torcedor reviva os fantasmas de um passado recente. Olha, eu já falei tanto do Inter aqui desde o começo do Brasileirão. Joga bem, cria chance, não consegue fazer o gol. É impressionante, não consegue fazer gol. É um absurdo o que acontece. A defesa, ela se fragiliza no momento, isso define jogo. O ataque é inoperante, mas não é que é inoperante, porque cria-se chances. A bola chega para os atacantes. Aí não consegue nem Borré, nem Alejandro. Aí o Bernabé improvisado como atacante. Só que o Bahia é um time hoje muito mais maduro, cascudo, bem treinado. Foi eliminado recentemente da pré-Libertadores e não se abala, porque tem um bom técnico, tem um grupo hoje que entende o que é proposto. Então, o Bahia nem jogou uma partida maravilhosa, esplendorosa, mas venceu com méritos, porque o Inter tomou o gol aos 23 do primeiro tempo e não reage. Se tomar um gol, acabou. É assim. Tomou um gol com 1 minuto do Galo, jogou muito melhor, criou e não consegue fazer um gol! Um gol! É só isso! Gol! Gol! Quando que eu vou gritar gol de novo? Chega. 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 Quer falar alguma coisa, Cicinho? Ronaldo, Edu, quem quiser.
Ô, Renata, eu vou falar rapidinho aqui. Ô, Inter, não dá pra ganhar, não perde. Não perde, né? Fala isso porque o próximo adversário é o Santos. Fecha a casinha ali e não toma o gol. Se lá vai uma bola tentar fazer o gol, ok. Senão, aí é difícil, aí é complicado realmente. Gente, não é possível. Como é que os jogadores... Eu, hoje, comecei a tremer quando abri a tabela. Ai. Tive calafrios. Hoje não, já ontem. E os jogadores, vocês não veem a tabela, vocês não sabem que todos nós estamos na lanterna, na última posição. Pode cair se não melhorar, pode cair. O Brasileirão tá assim, ó, justo, apertado, muito nivelado. E os caras não acordam. Gente, assim, ó. Eu nem acho o técnico já. Mas não era melhor ter caído, Rê? Hã? Não era melhor ter caído? Não. Veja bem, eu fiquei pensando aqui. Então vai pra Série B não, você. assim, eu tô falando do Inter. Porque é o seguinte, hoje, olhando pra baixo, só vê a Série B. Se tivesse na Série B, olhando pra cima, só ia ver a Série A. Você tá vendo a diferença? O ângulo é outro. Sabe o grande perigo? Mudar. A Série B nem começou, vai começar agora. Falando sério. Então, não se nem olhar, então. Falando sério. Não tá nem sofrendo. Assim, como ex-atleta, esse momento que o Inter tá vivendo é tão perigoso que pode o quê? Gerar atrito dentro do grupo. Por quê? Imagine os caras chegando... Aqui já tem não, porque assim, pode acreditar que acontece isso. O zagueiro fala assim, poxa, a gente cria, os nossos atacantes não faz gol. E os atacantes falam, poxa, a gente tenta e a nossa zaga toma gol. Então, assim, isso gera. Eu já participei de equipe Todo mundo assim. tem culpa. Exatamente. Então, os jogadores do Inter têm que concentrar... tentar virar a chavinha, como nós falamos na última apresentação do Inter contra o Atlético Mineiro. Os jogadores ali na frente da área, gente, tem um pouquinho mais de tranquilidade para poder fazer o gol e tem um pouquinho mais de cobrança com si próprio. Porque os gols que o Inter perde, sem brincadeira, não é como ex-atleta. Até eu, como ex-lateral, eu faria. Nervosismo. Eu tô nervosa, eu tô decepcionada, eu tô triste, eu não tenho vida, meu humor é péssimo, minha concentração tá lá no espaço, eu não aguento vir aqui e falar de uma vergonha. Isso é vergonhoso. Tem goleiro de seleção, tem zagueiro experiente, tem o melhor 10, um dos melhores do Brasil, junto com a Arrascaeta e junto com o Matheus Pereira. E o ataque não acontece. Porque os dois gols que E esse presidente, desde que ele chegou, ele só afundou o Inter, tá aí, 20º. Porque o ano passado a gente chegou quase lá e quase caiu. E agora é último lugar, último, é vergonhoso. Essa camisa merece mais. A gente podia ver a tabela pra ter uma noção, mais ou menos, né? Eu nunca mais quero ver a tabela. Não, calma, que isso? Você tem que olhar porque você tem que olhar pra cima agora. Agora você chegou lá no fundo, você tem que olhar pra cima. Não dá pra descer mais, Cicinho. Não, e olha que o Cruzeiro poderia ter se distanciado um pouquinho mais, só que... Deu uma vacilada monstruosa, promoveu um 3-3 louco, eletrizante, com o Vasco da Gama e Tite não resistiu. O Inter! Jogo da fúria para o Vasco e do fim da linha no Cruzeiro. A atuação do senhor Lucas Torezinho hoje foi completamente inaceitável. Já não é a primeira vez que ele nos apita, sobretudo nos jogos fora de casa, com esta tendência de um árbitro caseiro. Uma partida intensa que começou com gol aos 7 minutos. De Matheus Pereira para Kaique, de cabeça, encontrar Christian na área. 1-0. Nesse choque com William, Andrés Gomes pediu pênalti. No escanteio, Fabrício Bruno subiu para cabecear, foi puxado pela camisa e também pediu a falta. O VAR não recomendou a revisão. William, por 2 vezes, segurou essa vantagem do Cruzeiro. E para fechar o primeiro tempo, mais um lance polêmico. De novo, envolvendo o William nesta dividida com o Tchê. O jogo seguiu quente na segunda etapa. Robert Renan tentou uma bicicleta, foi puxado. Lance normal para Lucas Torezinho. Agora acompanhe os 5 minutos mais intensos da vida do Cauã Barros. Aos 6, de cabeça, marcou o primeiro. Aos 8, atento, no rebote, virou a partida. E aos 10, deu um pisão em Matheus Pereira. Acabou expulso, com a ajuda do VAR. Ele comete, às vezes, alguns erros infantis, que é normal por causa da idade.
mas o garoto tem futuro. Lá foi o Cruzeiro para o ataque. Chico da Costa cabeceou e bateu na cabeça do Neiser. Na súmula, assistência para Chico e gol do colombiano. Mesmo com 1 a menos, o Vasco ainda conseguiu ficar na frente de novo, com Brenner. Seria a segunda vitória seguida, de virada. Seria, porque aos 48 do segundo tempo, Japa empatou. Mesmo assim, a partida ainda terminou com xingamentos ao técnico Tite. Depois do fim do jogo, o presidente do Vasco, Pedrinho, partiu para cima da arbitragem. Segundos depois, a PM usou spray de pimenta. Isto dos árbitros caseiros acabou nos anos 80, nos anos 70. Hoje em dia é completamente inaceitável um tipo de atuação deste nível. É 1 ponto na tabela e 1 ponto final para a passagem de Tite na Toca da Raposa. O técnico não segue no comando da equipe celeste e deixa o Cruzeiro na vice-lanterna, com apenas 3 pontos conquistados em 6 rodadas, fazendo o pior começo de Brasileirão da história do Cruzeiro. E a partir de hoje, eu, mais a minha diretoria de futebol, o Bruno Spindel, o Joaquim que está aqui, vamos em busca de um novo profissional para trabalhar no Cruzeiro, para a gente ter a sequência do Campeonato Brasileiro e nos recuperar o mais rápido possível. O Tite realmente tinha seus problemas, vinha na Berlinda há um bom tempo, fez um campeonato mineiro pífio e para um time que terminou tão bem, tão elogiado no ano passado, que praticamente não mudou e que agora tem um calendário intenso com Libertadores e tudo mais, o Tite realmente não agradou ao torcedor, não fez um trabalho condizente. Mas venceu o campeonato estadual, gente. Infelizmente, campeonato estadual não define uma temporada. Edu Dracena, primeiro que eu quero saber quem para você deveria ser o técnico do Cruzeiro agora. Fala-se em Felipe Luiz e muita gente dizendo que ele não aceitaria para dar um tempo na carreira. Não sei. Não sabemos, né? Até porque, de repente, da conversa, a diretoria com o Felipe. Então, estão se falando também no Arthur Jorge, de repente pode estar indo para o Cruzeiro. Agora, o que a gente pode falar um pouco do trabalho do Tite? Infelizmente, as coisas não aconteceram. Isso faz parte do futebol, de repente, a maneira como o Tite gosta de jogar, os jogadores não conseguiram entender e não conseguiram assimilar da melhor forma possível. E aí, por isso que a cobrança, e quando você gera uma expectativa, como gerou o Cruzeiro do ano passado para esse ano, ainda mais trazendo uma peça tão importante como é o Gerson, e você não consegue colocar esse time para jogar, isso acaba também recaindo sobre o treinador, e o treinador sempre vai ser aquela peça mais frágil do futebol. Então, paciência, o Tite é um grande treinador, só que infelizmente não deu certo no Cruzeiro. Agora, tomara que a diretoria do Cruzeiro possa acertar na contratação do treinador que coloque o Cruzeiro para jogar futebol e para frente, principalmente as características que os jogadores têm dentro do time. Ronaldão, por que não deu certo? O Tite não foi bem no Flamengo e agora com outro grande time, jogadores acima da média, não deu liga, demitido, uma campanha péssima no Campeonato Brasileiro. Já o Renato Gaúcho chegou, venceu o Palmeiras e quase saiu vitorioso em Minas. Então, eu vou dar uma dica pro Tite, porque é o seguinte, acontece no mundo animal que eu vou falar aqui. Uia. Tem que não desmamar, é com Rambo, não, né? Tem que desmamar, tem que desgarrar. Tite, está na hora de você fazer uma comissão técnica que vá te ajudar. Porque o seu menino, no mínimo hoje, tem que estar pedindo desculpa 1000 vezes para você do que ele fez. Então isso já foi um negócio que abalou aí você no time do Cruzeiro. Aquela discussão pública. Abalou todo mundo, lógico. Que é isso? Peraí, como é que um filho faz isso com o pai? Você tá me entendendo? Então tá na hora, Tite, de você reformular, de você ver uma equipe técnica para você. Você tava na seleção com o zagueiro... O Juan e com o César Sampaio. Olha uma boa para você trabalhar com esses meninos. Então, essa é a dica que eu deixo para você, Tite. É a hora da desmama, tem que desmamar o menino. E o menino é bom? Você é bom mesmo, menino? Então você vai ter que andar sozinho. Porque tem que andar na vida. Você tem que colocar o filho para andar. Já que ele tá achando que ele é maior que o pai, que ele já superou o pai, começa a andar, dá os primeiros passinhos, filho, vai embora. E o Tite também repensar. Então é a primeira coisa. Agora, o homem da caneta, o homem do dinheiro, tá fazendo certo o Pedrinho. Porque não dá pra ficar com o time bancando e o time empatando e não tendo uma vitória sequer até agora. Tem que chacoalhar a roseira e fazer todo mundo voar. É assim que funciona. Então, parabéns ao Pedrinho e Tite, ficou a dica aí. Chegou a hora da desmama.
Cicinho, já o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, não o Pedrinho do Cruzeiro, perdeu a cabeça com a arbitragem, foi cobrar diretamente o árbitro, foi para cima dele, e aí tudo filmado, registrado, isso está em súmula. É o Pedrinho? O Pedrinho! Gente, eu conheço o Pedrinho que ele fez no muito rosto? bem. Ele caiu? É um cara normalmente extremamente equilibrado, lúcido, alguém tem uma visão diferenciada de tática dentro do futebol. Mas aí o sangue subiu e ele não pôde parar. Inclusive teve gás lacrimogêneo, teve uma confusão danada, hein, com a polícia. Até a polícia fez um boletim de ocorrência contra o Pedrinho. Olha. Renata, essas atitudes, né, que nem do Pedrinho, já aconteceu com outros presidentes. E qual que foi o resultado? Nenhum. Não aconteceu nada. Então, na verdade, é mais um desgaste. Ok, o Pedrinho... Não, o que o Vasco tá fazendo com o Pedrinho, porque o Pedrinho não é esse cara aí. O Pedrinho tá desabafando ali, tentando de todo jeito. A questão é que se você solta, a hora que chega na frente do juiz, muda tudo, né? Porque lógico, o Pedrinho é igual eu, tem um metro e o biscoito. Então, Mas eu não entendi sendo presidente... A reclamação, Cicinho, a expulsão foi muito bem expulsa. Ele reclama de 2 pênaltis também. Pô, teve um pênalti pro Cruzeiro também, em cima do Fabrício Bruno, que o cara puxou a camisa, então acho desnecessário. E o Barros tem que dar uma repensada, né? Porque é um jogador jovem, de potencial, de talento, mas fez 2 pênaltis contra o Fluminense, já tinha sido expulso diante do Flamengo, agora outra vez vai prejudicando o time também. Isso. Tipo o Bernabé, né? O quê? Eita. Deixa pra lá. Deixa pra lá isso aí agora. Ai. Será que eu vou voltar a ser normal algum dia? Eu acho que até o final do programa não, porque tem muita coisa pra você aí hoje, viu, começando a acreditar em você. Tem muita coisa hoje. A vencer. Não, ainda ganhou 2 de lambuja. Eu falei que o Inter só pontuaria depois da 7ª rodada. Tô começando a acreditar. Palminha, menino. Ela vai chorar. Vou mudar de assunto, espairecer a cabeça. No Campeonato Brasileiro, não dá pra perder tempo e nem esperar muito por uma reação. Que eu digo Palmeiras, que recebeu o Mirassol de novo no Allianz Parque, torcida em festa com a volta pra sua casa. E em campo, Flaco Lopes definiu 1-0, o Mirassol jogou bem, mas o Palmeiras venceu. E é visto de novo, é visto de novo. Bem, como sempre. Domingo de volta pra casa pro torcedor palmeirense. Nas arquibancadas, mais de 35 mil pessoas ansiosas por ver o Verdão de novo no Allianz Parque, depois do título do Campeonato Paulista. A última partida havia sido em novembro, no empate sem gols contra o Fluminense pelo Brasileirão do ano passado. Dessa vez, um retorno com novidade: gramado sintético reformado, pronto para receber os comandados de Abel Ferreira pela primeira vez em 2026. Bastante saudade, eu estava fora do país, inclusive. Fiz questão de marcar presença nesse retorno do Aliança. A expectativa tá demais, muito ansioso para estar voltando na casa alviverde. Em campo, equilíbrio. O Mirassol teve a primeira chance de perigo do jogo. Reinaldo cruzou e Igor Formiga parou em Carlos Miguel. Aos 24 minutos, o Palmeiras tentou com Arias, mas Walter fez a defesa. O Mirassol respondeu logo na sequência. Igor Formiga teve mais uma chance, mas mandou para fora. 1 minuto depois, veio a inspiração do artilheiro Flaco Lopes. O argentino recebeu de Maurício, ajeitou para a perna esquerda e mandou uma bomba no canto, para fazer o 9º gol dele na temporada. E o Leão assustou no começo da segunda etapa. Negueba fez um cruzamento fechado e Carlos Miguel saiu do gol para cortar. Aos poucos, o Palmeiras voltava para o jogo. Alan recebeu de Maurício e só ajeitou para Marlon Freitas, que parou no goleiro. Flaco também teve chances. Primeiro, recebeu na área e chutou rente à trave de Walter. Depois, dominou na meia-lua e bateu com perigo para fora. Natan Fogaça, que entrou no lugar de André Luiz, arriscou de fora. Carlos Miguel espalmou. Já nos acréscimos, pressão do time do interior paulista. Aos 52 minutos, Vitor Luiz cobrou falta na área e Natan Fogaça cabeceou para fora. No retorno ao Allianz Parque, mais 3 pontos na conta do Palmeiras. O time do técnico Abel Ferreira não sabe o que é perder como mandante na temporada. Em 2026 são 10 jogos, com 9 vitórias para o Alviverde e apenas um empate. Muito bom voltar para casa, a gente sabe que o Arena Barueri foi especial para a gente conseguiu fazer um excelente Campeonato Paulista, conquistar ele jogando lá. Mas é sempre a sensação é a melhor possível quando você volta para casa. Pelo menos estes 2 últimos jogos em campos extremamente pesados, em campos horríveis. E por falar em campos horríveis, dar os parabéns ao Palmeiras e à W Torres. Temos um gramado aqui top,
não há buracos, pode chover de dia e de noite, que não há problema absolutamente nenhum, a bola rola no chão. Uma mudança radical, né? O gramado anteriormente era um gramado mais duro, um piso mais onde a bola ficava mais viva, né? Eu tive a oportunidade sim de jogar algumas vezes aqui, né? E hoje quando a gente entrou para aquecer, a gente já sentiu a diferença, realmente tá um gramado muito melhor do que era antigamente. Edu Dracena, o Palmeiras é isso, até tropeça, mas se recupera rapidamente. E não é todo mundo que tem um bom desempenho diante do Mirassol. Uma equipe bem reformulada, não é o mesmo do ano passado, mas o Palmeiras até não fez uma partida brilhante, mas se sustentou e conseguiu 3 pontos. Você falou tudo, Renata. Ontem o Palmeiras realmente não jogou como a gente já viu jogar, mas foi competitivo, competiu. Teve dificuldade sim, porque o Mirassol é uma boa equipe, tem bons jogadores também, mas só que a eficiência do Palmeiras prevaleceu ontem num belo chute do Flaco Lopes de fora da área, surpreendendo o Walter, né, o goleiro do Mirassol. Tá longe. Não, surpreendeu, o Walter falhou. Foi um belo chute. E no segundo tempo também o Flaco teve outra chance ali, infelizmente não conseguiu fazer. E o Mirassol no final pressionou e muito a equipe do Palmeiras. E é aquela coisa que a gente sempre fala, falo até pro Inter, você tem que proteger o seu gol. Esquece você não pode Inter, tomar Edu. o gol. Então ontem o Palmeiras, há bastante tempo também, alguns Edu, jogos... você não quer voltar a jogar? O Palmeiras protege Só o gol. por uns 6 meses, assim eu te libero. 6 meses, depois você volta. Você fica lá no Sul, joga e depois você volta. Joga com o Félix Torres na Tô muito zaga. feliz com vocês aqui, entendeu? Tá muito bom aqui. Mas o importante é que você já não falou... se fazem mais zagueiros como antigamente. Reagiu rápido, Renata. É isso que é mais importante. Perdeu na quarta-feira, já recuperou no domingo e é isso. O Campeonato Brasileiro não tem essa se jogou bem ou jogou mal. São os 3 pontos que vai fazer a diferença lá no final. Agora, o Vitor Roque, será que vai aparecer na lista do Ancelotti hoje, Ronaldão? E eu quero saber se você chorou mais coração pelo Walter ou pelo Carlos Miguel. O Carlos Miguel tava nervoso. O Carlos Miguel, menino lindo, você é muito grandão pra ficar nervoso, bebê. Deixa os baixinhos, que nem o Cicinho. Os baixinhos ficam bravos, que os baixinhos Se fosse sempre eu são ainda, bravos. eu teria motivo. Então, mas ficou brigando lá, baita de um goleiro. Agora o Walter dá uma passada, Walter. Você já é um goleiro das antigas. E dá o um mérito passo. do atacante, Flaco Não, Lopes, tava também deve longe. aparecer na lista da Argentina. Não, tava longe demais, o cara bateu de longe. Pro Walter. Olha lá, Aí era pra ele pular e encaixar essa. Olha onde tá. Olha, bate o pancada. Sério, isso não é um golaço? Não, ô, volta lá, dá uma olhada aqui agora, aqui, Tem que ter ó. uma placa. Para que eu vou apertar pro Cicinho. Isso é um golaço, Bom, Cicinho. olha pra encaixar. Golaço, Essa né? aqui tem que ter uma placa. Não, que placa. Memphis tem placa Tava lá dentro. longe, Walter. Pô, vai com a mão, pá, dá uma passada e pega a bola, velho. Muita gente falando também que ali no meio-campo, aquela dupla que é maravilhosa, Andréas Pereira e Marlon Freitas, e eles não pararam, não tiveram respiro. O Abel Ferreira vem utilizando sistematicamente. Talvez eles tenham que dar uma descansada também. Olha lá, ó. Né? Só o Flaco comemora Ele assim. tá viu? imitando o jogador do Ei, só o Corinthians Flaco, ainda. Porque o outro não joga. Ah, bom, muda, tem que O mudar. outro não joga? Por isso que ele tá comemorando. O outro não joga, meu irmão. Ele Vai tá fazer usando da gol. comemoração. Daqui a pouco ele vai fazer poropopó, poropopó. E agora, depois de tudo isso, chegamos ao líder do campeonato. O São Paulo manteve a liderança, bateu o Bragantino de virada fora de casa por 2-1. E o time continua muito bem, agora com o Roger Machado. Sábado, quero ver. Sábado. Em casa, o Bragantino recebeu o São Paulo pela 5ª rodada do Brasileirão e, mais uma vez, sofreu nas mãos do tricolor. Quem fez um bom primeiro tempo foram os donos da casa. Logo no início do jogo, o time de Mancini chegou com perigo ao gol de Rafael. Herrera tentou no chute rasteiro. Gabriel, de fora da área, acabou isolando o lance. A primeira oportunidade do time da capital paulista em chegar ao gol foi aos 29 minutos com Lucas Moura. O camisa 7 passou pela zaga e obrigou Cleiton a fazer esta defesa. Mas a resposta do Massa Bruta ao ataque do São Paulo veio rápido com Herrera. Aos 35 minutos, o atacante abriu o placar. O gol aconteceu após a falha de Alan Franco. Ele acabou afastando errado e o camisa 32 do Bragantino aproveitou o presente e mandou para o fundo das redes de Rafael. Na volta do intervalo, a partida ganhou emoção. Isso porque o time de Roger Machado, que até então só havia levado perigo ao gol de Cleiton por 2 vezes, resolveu se lançar ao ataque. E aos 7 minutos, Sabino empatou. Danielzinho, após cobrança de falta, cruzou para o zagueiro mandar de chapa.
Juninho Capixaba, na cobrança de falta, quase ampliou para o time da casa. Mas quem chegou ao segundo gol foi o tricolor paulista, com Caleri. A virada do São Paulo aconteceu com Lucas Ramon, lançando para Caleri, por cima de Cleiton. Menos de 30 dias e o tricolor paulista revisitou o time de Bragança Paulista. Em 21 de fevereiro, o São Paulo bateu o Bragantino pelo placar de 2-1 pelas quartas de final do Campeonato Estadual. Só que agora foi pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória importante que faz com que o time da capital paulista assuma a liderança da competição. Mesmo tendo volume, eu não gostei do que nós apresentamos em termos de jogo durante os 90 minutos. Eu acho que hoje a gente esteve um pouco abaixo do que normalmente a gente faz. Duas coisas eu falei, salentei para os atletas agora no fechamento da roda. A primeira é que a gente deveria comemorar, que a gente deveria estar confiante pela primeira colocação na tabela, mas deveríamos manter o pé no chão. A gente enfrentou o Red Bull Bragantino como se fosse uma final, né? E passamos por essa final que nos deu, nesse bloco inicial, aí, o primeiro lugar. Eu não sei se vai melhorar ou piorar. É possível piorar? Acho que não. Mas vai começar o debate. E é o seguinte, eu tô achando muito estranho. Porque esse encontro da mesa de trabalho é inusitado. Ronaldo Giovanelli ao lado de Chico Garcia, juntos e unidos pela dor e pelo sofrimento dos outros. Você veio aqui pra falar bem ou pra falar mal do Corinthians? Eu quero saber. Eu acertei o palpite, sabia? Você acertou? 1-1? Ah, empate clássico fora de casa tá bom. Então segura a lanterna. Você não passa a lanterna pra quem de direito? Faltou luz? Faltou, Bibi! Ah, só pra lembrar, eu também acertei o clássico, mas do Inter eu errei tudo outra vez. O clássico 1-1 perfeito, ótimo. E o resto? Vocês sabem de quem é a culpa disso que tá acontecendo, né? Porque, ó... O quê? O Roger, 2 vitórias seguidas. Renato Gaúcho começou bem no Vasco. Eu acertei o palpite. Eu só vou pedir uma coisa. Renato, você vai torcer pra Chape hoje, né? Ui. Por favor. Eu espero que você torça... Eu vou torcer torça... pro empate. Eu quero empate. Agora é tudo empate, tudo empate. Que todo mundo empate até o final do campeonato. Gente, tudo dá errado. Vamos passar. É o seguinte, eu vou passar bem longe. Sai, fantasma. Vou passar longe. Vai passando a lanterna aí. E vou chegar naquele... Isso, não, passa isso, por favor. Passa. Te dá um azar tremendo. Marco. Fala, Coringa. É você que vai ser o meu psicólogo, meu psiquiatra. É você que vai me consolar. Não é possível o que está acontecendo na minha vida. Pior ataque, nenhuma vitória. 20, posição 20. Pode contar comigo, Renata. Não há mal que sempre dure. Pode ter certeza que as coisas vão mudar. Essa música machuca, hein? Não sei se pro Inter, mas pra você vão mudar. Vai melhorar. Como que vai mudar pra mim se o Inter também não muda? Não, mas vai mudar, vai melhorar. Doutor, eu trocaria tudo. Uma casa, um carro, uma joia, uma roupa, uma bolsa, um sapato por um gol. O Chico também, o sapato Não, eu não tô falando em 3 pontos, por um gol. Porque eu falei aqui, se a porteira abrir, nem que seja devagarinho, quem sabe ela fica aberta. Não, vai acontecer, vai melhorar, Renata. Parabéns, parabéns, trio. Líderes. Ai, deixa eu fazer aqui um combo. É do Iapoca ao Parabéns. Comemore que a liderança é o que vale, é com vocês. Mas tem um problema. Qual? Ai, o quê? Toda a sorte do Inter pra vocês. Você não pode ficar triste. O que Não, acontece? tudo bem, eu sei que o São Paulo é líder. mal. Era pra ser uma segunda Gabi? Você tá com maravilhosa. cara de choro. O que foi? Não, o São Paulo é líder, era pra ser um bom dia. Só que eu estacionei o carro numa vaga proibida e ganhei 3 pontos na carteira, cara. Ué, fique feliz, Bibiru. Por quê? Porque você tem mais ponto que o Inter. Não, foi o Donato que falou, não fui eu. Não, Piada velha, piada velha. Como é que é? Ipi, foi ideia dele. Para, para. Cicinho. O que? Larga essa lâmpada. Rapaz, larga isso aí. É que eu achei interessante. Passa pro Edu. Achei interessante que você falou que troca um gol por uma joia. Uma joia? Sim. Que canalha.
Eu não aguento. Gente, eu achei que vocês hoje estariam celebrando a liderança Olha a pena aí, e ó. a volta do parceiro master de Edu Dracena, Ulisses Costa. Ulisses, quem sabe você voltando possa trazer alguma coisa positiva. Renata do céu, o que aconteceu? Viajei. Eu não aguento, eu tô na rabeira. Tô ligado. Você viajou? Viajei, eu pensei que eu tava melhorada no negócio. Eu também. Tá feio o negócio, hein? Tá feio o negócio. Tá ruim? Mas vai escapar. Pode piorar. Vai escapar. Não vai piorar, não. Vai escapar pra onde? Se piorar, não vai também, né? Pode piorar, irmão. Inter não cai. Agora, eu vou falar uma coisa. Eu sou a pior disparadamente aqui no programa. Verdade. Mas a vida, eu vou te contar, de um amigo nosso, tá realmente perturbada e conturbada. Everton Guimarães. Everton Guimarães tripudiou em cima de mim, o Vitória foi lá e fez o serviço. E o Cruzeiro perdeu o treinador. Everton! É o seguinte, tô indo nessa. E já tô voltando. Cadê você? Vem cá. Ué, vocês combinaram o figurino? Correndo por quê? Nós combinamos, né? A figurinista é a mesma. A figurinista escolhe bem os modelos que ela vai vestir. Modelo, no caso, eu e Renata, que somos belíssimos. Inclusive, se você traçar um paralelo em quase Essa é a roupa da zona do rebaixamento, isso sim. É a roupa do rebaixamento. Isso parece a cadeia, todo mundo igual. Tabela de classificação. Estamos presos Tá no olhando aqui a Z4. tabela de classificação, Rê. Você quer dividir comigo a tabela de classificação? Divide esse fantasma aí, ué. Acompanhar. Porque eu tô vendo aqui, o último colocado, 2 pontos ganhos em 6 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 4 derrotas. Aliás, é isso mesmo. Fez 3 gols, tem um saldo de 5 gols negativos. Seria o Internacional esse time. Ai, meu Deus, que susto. A tabela tá aqui ao meu lado. Se bem que o Cruzeiro não tá tão melhor que isso, não. Inclusive, o Cruzeiro que demitiu o Tite ontem tá conversando com Arthur Jorge. Eu não tô cravando, deve ser ele, o novo treinador do Cruzeiro. Mas o papo é o Inter, não é o Cruzeiro. O que tá acontecendo com o Internacional, Renata? Por que a coisa não vai virar? Ano passado se salvou na tábua da beirada, como diz aqui em Minas Gerais, e agora já começou a temporada na lanterna. 2 pontos ganhos. Se você olhar para cima e vai ver que G6 não vai, se vai brigar contra a segunda parte da tabela mesmo. Aí eu pergunto a você, Renato, eu preciso que você volte para o meu lado aqui, pode tirar a tabela, que eu tenho uma pergunta muito séria para te fazer. Presta atenção. Mentaliza que a pergunta que eu tenho para você é uma pergunta muito importante. Mas você tem que olhar para a nossa câmera da verdade, meu amor, e responder. Então seria melhor ter caído? Eu falei, bebê. Eu sou uma mulher que na vida eu jamais jogo a toalha. Eu na hora ruim, na hora do problema e da dificuldade, eu geralmente me levanto. E sou eu. Só que eu não jogo, eu não treino, eu não dirijo e eu não sou presidente do Inter, eu sou torcedora. Eu carrego essa camisa desde que meu pai e minha mãe tiveram o primeiro encontro. Então, é o amor da minha vida. Só que o amor da minha vida é mal comandado pelo presidente, que vem afundando o Inter desde que foi eleito e depois reeleito. E o soldado, Rê? Quê? Você queria, né, Gabi? Tá gostando dele? Eu gosto dele, não acho que ele é o principal culpado. Chegou agora, colocar a culpa num cara que chegou nesse início de ano. Só que o Inter fez uma boa campanha no estadual, perdeu pro Grêmio, não consegue se recuperar. É um time que tem jogadores sem confiança, jogadores que teriam espaço em várias equipes do futebol brasileiro. E o Abelão? E o Abelão e o Xermão? Cadê o Abelão e o Xermão? Cadê? Gente, eu vou falar, é mentalidade. É a mentalidade que é hoje pífia.
Mas é o seguinte, eu não quero falar do Lanterna. Já dediquei tempo demais pra aquele que tá na rabeira, na última posição, envergonhando a torcida. Eu quero falar do líder. É isso! Eu quero passar a palavra para Marco Aurélio Cunha, Sgarbi e Cicinho, porque o São Paulo começou perdendo e virou o jogo pra cima do Bragantino, mostrando que a boa fase permanece. Marco Aurélio Cunha, ainda acho que é pouco para avaliar o trabalho do Roger, mas para avaliar o São Paulo, desde aquela derrota emblemática pro Mirassol no começo da temporada, o time é outro. E os reforços de Lucas, de Caleri, jogadores que estavam no estaleiro ano passado, tudo isso está mudando o time. O São Paulo tem uma equipe, 15 jogadores importantíssimos. Como todo time, o restante são complementares. Mas se o São Paulo tivesse a equipe que joga, que é o Luciano sem cartão, o Caleri sem cartão e o Lucas sem cartão, a gente vai muito longe. Achou o trabalho de busca, encontrou o Danielzinho, que é um volante excepcional. Mas e o técnico? Calma. Calma, tem 3 São Paulinos aí. Calma que vamos falar do teu amor já. Duas partidas. Duas vitórias, né? O São Paulo já vinha nesse crescente, já vinha com pontos conquistados. Empatou o único jogo contra o Santos que merecia ter vencido. Então essa rotina do São Paulo não é novidade pelo técnico, é novidade pelos jogadores que voltaram. Dos jogadores que voltaram em alto nível, como Caleri e Lucas, o próprio Luciano, e essa dupla fantástica de Marcos Antônio e Danielzinho, que não passam a bola, eles dão de colher, assim, o passe deles. A bola sem peso. Gostei dessa expressão, dão de colher. De colher. Pensei que era peteca, é a tava bola jogando sem peteca. peso. Sabe quem fazia essa bola? Porque o Falcão do salão. Essa bola que não, achei que era o Falcão, já comecei. Não, o Paulo Roberto também fazia isso. Tá viajando, Renato. Mas o São Paulo tem uma equipe hoje extremamente consistente. E que se não tiver problemas com cartões, vou repetir, o São Paulo não pode tomar cartões excessivamente porque vai ficar com uma equipe desfalcada. Ele tem esses jogadores bons, que preserve, que não se machuque, que assim dá para ir mais longe no campeonato. Sgarbi, agora é a sua vez. Por favor, o título diga pra lá agora. Qual é o grande motivo desse sucesso do São Paulo e dessa fase tão positiva? Não, ela perguntou o motivo, eu só... Não, tudo bem. Não, mas inclusive o Chico agora, nossa senhora, mas enfim. Do São Paulo, é impressionante. Virou São Paulino, porque... Chico. O Chico era corintiano, agora quando o São Paulo também quer ser São Paulino, nunca mesmo. Mas o São Paulo são 18 pontos disputados, né? 16 conquistados. Então, se nem se perguntasse pro São Paulino mais otimista naquele começo de ano turbulento, de crise política, de São Paulo em jornal, de perdendo pro Mirassol tomando 3, ninguém esperava isso. Só que é um São Paulo que, de fato, nesse começo de campeonato, vem demonstrando uma força gigantesca e com jogadores sendo essenciais, né? O Sabino, um jogador que pouquíssimo falado, jogando muita bola. Na minha opinião, o melhor defensor do São Paulo, no ano. Lucas Salmão chegou na lateral direita, parece que já joga lá há tempos. A dupla de volantes, né, que o doutor falou muito bem, inclusive o Bobadilha fez uma partidaça ontem, E aí tem o 9, que é o Caleri, que quando tá em campo, em condições, né, porque ficou muito tempo machucado, é o time jogando muito. E muita gente aqui me ridicularizou, só que desde que o Rafinha chegou no São Paulo... Desde que o Rafinha chegou no São Paulo, são 11 jogos. 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Se for coincidência, nossa, é uma das maiores coincidências do mundo daí. Então, é uma das maiores coincidências do mundo. Deixa o Rafinha lá. Você vai ver sábado, você vai ver. Agora, o futebol nem sempre tem uma lógica. No ano passado, o Corinthians, por exemplo, teve o presidente que pediu, né, saiu, renunciou, e aí vem o Stabile, uma crise política, ganha o título da Copa do Brasil e, mais recentemente, da Supercopa. O São Paulo passa talvez pela sua uma das piores, o Aidar também foi terrível, não é? Também. Crises políticas, sai o cara, vem outro que ainda não sabe nem se vai ficar, pelo menos até dezembro, e no futebol tudo melhora. Então, o futebol nem sempre tem uma lógica, Cecinho. O que é fato é que o São Paulo vem jogando bem, que esses jogadores, eles mudaram o panorama do time e o São Paulo merece a liderança do brasileiro neste momento. Merece, Renata, porque vem jogando o futebol convincente, exatamente. O Roger está dando sequência nesse trabalho do Crespo. Eu acredito que o maior desafio do Rafinha, Roger... não é o Roger. Segundo o Sgarbi, é o Rafinha, não é o Roger. Eu trouxe números aqui. Mas ele não tem o direito de ter opinião. Tem, bonitinho, mas pergunta para algum jogador do São Paulo. Só estou lembrando aqui o que ele falou. Precisa de treinador, segundo o Sgarbi. Não, precisa, é importante, só que um cara como o Rafinha no vestiário fez a diferença. Fez a diferença, mas também um treinador caiu, né? Então nós temos
temos que ressaltar isso. Então, ele participou da queda. Eu acho que o maior desafio, na minha opinião, o maior desafio do Roger, e para que o torcedor adquira ainda mais confiança nele, porque o torcedor, como nós falamos no início, não éramos, assim, os torcedores não eram a favor da saída do Crespo, mas chegou um treinador novo, o torcedor abraça. Agora, o maior desafio dele, para ele adquirir a confiança total do torcedor São Paulino, vai ser o quê? Quando o São Paulo tiver desfalques, como o Marco Aurélio falou. Quando o São Paulo perder por questões de cartão, ou lesão, ou até mesmo cansaço, Marcos Antônio e Danielzinho. O São Paulo, o Bobadilha, por exemplo, não funciona sem esses dois jogadores. Já foi nítido em outras partidas. Então, aí que nós vamos ver realmente o trabalho do Roger, ele encontrando um São Paulo competitivo, um São Paulo convincente, sem as principais peças. Porque o Crespo, na medida do possível, conseguiu ganhar alguns jogos. Mas o Roger, ele pegou um trabalho montado. E com muita sabedoria, está conduzindo esse trabalho. E agora, mais lá para frente, num campeonato longo como é e outras competições, aí sim nós vamos poder analisar melhor o trabalho do Roger. Mas o São Paulo, convincente, parabéns, estou rogerizado, machadado e vamos que vamos. Ulisses Costa, quem diria que no seu retorno do exterior você encontraria um São Paulo tão completo e líder? Parabéns, e merece. O São Paulo, frio, cara, o São Paulo com o elenco. O São Paulo, eu sempre disse aqui, com o elenco completo, sem jogadores no DM, é um time super forte. Grande Kenny Rogers. Hiper competitivo. Queria ter metade do que ele tem. Aí 10%. Aí o que acontece é o seguinte: o Roger chega a muita desconfiança. O torcedor de São Paulo, Renato, ele tá tão machucado, você encontra o torcedor de São Paulo e ele fala assim: é ilusão que eu tô vivendo. Eu não consigo acreditar nessa liderança do São Paulo. Olha a duplinha. Eu tô ligado, a duplinha. Essa duplinha eu vou falar pra você. Eu Kenny tenho um nome pra Rogers. eles, mas eu não posso falar. Kenny Rogers! É o Tadeu e o outro lá cantando com ele. E aí o que acontece? É o Tadeu e o Neymar. Aí fica na cabeça de vocês o nome. Tá na água, tá na água. É o Tadeu e Mas é o seguinte, eu tenho que fazer, Ulisses, aqui um reconhecimento. Porque no futebol, nós encontramos ídolos e por onde esses ídolos transitam, para onde eles vão, nós seguimos. Nós somos seguidores que vamos e encontramos aquele ídolo. E este aqui que vos fala, Chico Garcia, Tá apaixonado. é Roger Machado a vida inteira. Era Isso- Tite antes, né, também. Ele tem a tatuagem do nome do Roger no corpo. Mas o Roger Machado é algo que vem da infância, então tem um peso ainda maior. Chico Garcia, ele que já esteve ao lado da sua cama. Mostra aquele retrato. Isso não ficou legal, mas há um contexto, gente. Vamos com calma. Eu era um Roger menino. Machado é uma aposta pra você. Você acha que o Roger tem fôlego pra chegar lá em dezembro com esse mesmo status? Acho que sim, mas vamos lá, né? Vamos falar sério aqui. É óbvio que o Roger tem o mérito de não estar inventando, de repetir o que o Crespo vinha fazendo. O Crespo já era o co-líder, não era o líder, né, da cena, mas era o co-líder do brasileiro, mesmo número de pontos. E ele botou o mesmo time que são os melhores. Pô, os 3 meio-campistas e os 3 atacantes são os melhores do time, que ele tem à disposição, né? O Crespo teve muitas vezes esses caras ausentes no ano passado, mas no segundo tempo, e aí tem E o Rafinha? Já tem o dedo do treinador. Do Rafinha também? Cara, no intervalo, porque o primeiro tempo, cara, eu joguei com esse Bragantino tem poucos dias. O time chato. O Bragantino só joga Eu contra o amo o Corinthians. Bragantino. Eu não A gosto. vida inteira eu não serei gosto. grata Eu ao tenho Bragantino. motivos pra não gostar. Time forte, fisicamente, rápido. Aquele Lucas Barbosa, o Herrero, o Mosqueira, esses caras são chatos. Não, só joga contra o Corinthians. O goleiro Só vira o que- Neuer. isso é verdade. O Mas Corinthians São toma. Paulo- Contra o Inter, ele jogou bola pra dentro do gol. Aí aqui, conte, falando os 2 gols. No segundo tempo foi outro jogo. Por quê? Porque aí o treinador foi lá, baixou o Luciano e o Lucas pra ter superioridade numérica no meio. E aí o São Paulo teve mais a bola, embora o primeiro gol de bola parada, acho até uma jogada ensaiada. Não sei se era do Crespo ou é do Roger, mas me parece Mas é uma do São jogada Paulo. ensaiada, é do São Paulo, evidentemente. E o segundo gol numa jogadaça, Marcos Antônio, Lucas Ramon e Caleri. que Mais tá uma falha do iluminado. Cleiton. Mas o Roger, eu falei aqui na semana passada, a pressão que ele tem é porque o time tava bem. E ele tem que manter esse time bem. Eu já ouvi zum no primeiro tempo, quando o Bragantino fez 1-0, olha lá, pronto. Segundo o jogo, o Roger já vai entregar a paçoca. E aí ele vai lá e vira o jogo. Então cara, a régua dele tá sempre aqui. Ele tem que ser o líder do campeonato até dezembro. Senão os caras já vão falar que tá errado. Aí, Ronaldão, eu fico pensando o seguinte: Felipe Luiz e Crespo em casa, nas suas residências, Dando nos seus risada. palácios, olhando tudo isso e pensando: ai, a gente fez, ralou, treinou,
Sofreu a crítica da mídia, da torcida, de todo mundo e agora os caras estão aí, deitando e rolando. Você foi bem, minha. Sabe por quê, menina? Porque você... Eu não tô bem, não. Não, você foi. Não falou que você está bem. Você foi bem. Agora você pode voltar ao estado natural. Deixa eu falar. Você foi bem, sabe por quê? Porque eles devem estar aqui pensando... O Felipe Luiz deve estar pensando... O próprio Tite também falou, olha, e nós começamos a segurar o time para pré-temporada, fazendo um trabalho específico de carga, de não sei o quê. Vocês se lascaram. Felipe Luiz, o Tite... Agora os caras vão pegar o time voando, como pegou o Roger agora aí. E vocês começaram a poupar. Então, abra o olho aí, ó. Dorival, abra seu olho. Vamos ver quem mais. O Abel, abra seu olho, que começou a poupar jogador, quase caiu aí no Paulistinha. Voivoda também, quase caiu. Os dois, agora que os times estão voando, estão procurando treinador. E daqui a pouco vai baixar um lá no Inter também. A produção está te perguntando qual é a sensação de ver São Paulo e Palmeiras nas primeiras posições da tabela. Tá mais gostoso ver o Inter 20º. É o desvio de foco até nisso, né? Eu não falei isso. E eu só tenho esse emprego, eu sou bocudo quer mesmo, dizer que viu? você odeia mais o Inter do que o São Paulo e o Palmeiras, viu, gente? Não, eu não odeio ninguém. Aí você fica se iludindo com o fiel Eu sou sempre, bonito, ó. eu não odeio ninguém. Falar nisso, cadê seu irmão? Isso meu bebê lá. Eu sou GPS, vai atrás dele. Eu vou chamar ele aqui, peraí, vai lá. Ó, Edu Dracena, o que mais te preocupa neste São Paulo, líder do Brasileiro? Não, Renato, o São Paulo tem um bom time, sim. Ninguém nunca negou isso aqui. Como está 100% dos jogadores, é um time a ser batido, sim. Merecedor está em primeiro lugar. É um time invicto no campeonato. E os jogadores sabem que dentro de campo. O meio de campo do São Paulo é um meio de campo muito móvel. É um time que joga com a bola nos pés, eles gostam de ficar com a bola. E isso acaba dificultando muito para o adversário. E para quem jogar hoje contra o São Paulo, tem que tentar marcar esses volantes do São Paulo. Marcando esses jogadores, o São Paulo abaixa um pouquinho o futebol e aí, quem sabe aí no sábado a gente possa se reencontrar. Isso é legal. Tá batendo forte o coraçãozinho dele quando fala do São Paulo, menino. Essa moral toda, essa primeira colocação é merecedor até sábado. Sabe o que é engraçado? No sábado a gente pode conversar, porque vai ser o clássico. Não, só bastidor. Ontem no grupo, acaba o jogo do Palmeiras, Edu. Segue o líder, voltamos pro lugar. O que é do grupo fica no grupo, Gilberto. Sumiu do grupo. Mas não era o líder. E ainda tem um gostinho, porque o Bragantino tava vencendo por 1 a 0. Então, quero saber do Edu o seguinte. Você falou que era um elefante que subiu lá, não sabia tudo. 2 rodadas. Agora já mudou, né? 2 rodadas. O elefante já aprendeu a subir na árvore. 2 rodadas. Eu quero ficar 10 rodadas. Eu não vou aguentar até a 38ª desse jeito. Nunca mais vai subir 10 rodadas. Depois do Mojara, até o elefante emagrece. 2 rodadas, tudo pode acontecer. Essa não. Eu quero ver daqui dessa rodada. Ô, Edu, tem um tempo que o São Paulo não ganha do Palmeiras, né? Bastante, né? Ninguém te chama na conversa, não. É o melhor momento pro São Paulo enfrentar o Palmeiras. Mas tem algumas derrotas do São Paulo contra o Palmeiras que a gente sabe E eu que tenho aconteceu no certeza passado, que né? você vai torcer para o São Paulo. Não, eu acompanharei como um profissional que sou. Chegou uma denúncia aqui agora. Uma denúncia. Estão aplicando alguma coisa no elefante para ele subir na árvore. Canetinha. Será que é a canetinha? Uma denúncia, meu Deus. A canetinha já derrubou uns Olha lá, em São Crespo. Paulo, hein? A denúncia é do Crespo. Estão aplicando alguma coisa no... Olha lá. Olha lá, e chegou outra aqui do Roger. Roger Machado também, olha lá. É igual remédio. Mas o Ronaldo... Tem data de vencimento. Que isso? Ele tá avisando aqui, tá mandando aqui. Ô, Cleiton. Caramba, meu irmão, esses 2 gols aí dá pra pegar um goleiro igual você. Mas fez uma defesaça no chute do Lucas Moura, hein? Foi primeiro no final do jogo. Eu creio. Foi primeiro no final do jogo. Nunca na vida falem mal de Cleiton nem do Brasil. Dentro do gol contra o Inter. Eu não deixo. Jogou a bola dentro do gol. Nunca Meu vi Deus. isso. Agora, O primeiro agora é gol a não hora dava, de não. voltar. É isso. Voltamos. 15 segundos. Vamos falar mais do empate entre Santos e Corinthians. Inclusive, uma matéria especial falando desse empate, nem lá, nem cá. Neymar. Mais um retorno de Neymar, desta vez depois de 17 dias. Agora contra o Corinthians, talvez seu maior rival. Antes de entrar em campo, 21 jogos, 10 derrotas, 5 empates e 6 vitórias. Isso faz do Timão o clube que mais venceu Neymar. Embora o torcedor santista tenha excelentes lembranças do ainda menino Ney nos clássicos. Gol do título paulista de 2011. Do título do Santos!
icônico chapéu no Chicão com jogo parado, entre outros desequilíbrios. Só que esse confronto poderia ser diferente, um passaporte para a seleção brasileira. Não foi o melhor partido de Ney, mas também não foi um jogo ruim. E sabemos que às vezes esses jogadores que são fora da curva podem sumir 10, 15, 20 minutos, mas quando aparece em um momento definem jogos. Essa daí é uma função do Ancelotti, eu respeito muito. A minha torcida é para que tudo aconteça e aconteça o melhor para um jogador que é diferenciado e excepcional. Antes do jogo, homenagem. Ao lado, simplesmente, de Edu e Pepe. Neymar é o 10º da lista de artilheiros no Peixe, com 152 gols. Além do presente, camisa especial. Momentos eternizados no mágico número. Logo no começo, o ídolo santista quase pegou o Hugo de surpresa. Mas a verdade é que foi surpreendido pelo parça, Memphis Depay. O holandês foi quem abriu o placar na Vila, claramente para o descontentamento do capitão Neymar. O empate pode não ter saído dos pés dele, mas a antecipação foi fundamental para Gabigol comemorar. Adianta, Gabigol vai empatar, entrou, correu, bateu! Nas jogadas individuais, tentativas, em sua maioria frustradas. A pausa técnica serviu para pedir ajuda. Neymar queria jogo. E ela chegou com um cruzamento de Roleiser. De cabeça, Neymar quase fez o da virada. A última oportunidade de se mostrar para Ancelotti veio em forma de bola parada. Neymar sofreu, Neymar bateu. Hugo acompanhou com o olhar. Neymar não conseguiu a vitória, mas ao menos jogou durante os 90 minutos. A resposta em relação ao time do Santos ainda não chegou. Mas os mais de 15 mil santistas presentes na Vila Belmiro sabem ao menos uma coisa: Neymar tem condições e deve estar na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo. É a mesma coisa de você ir na Disney e não ver o Mickey. Não tem como. Eu não vejo a seleção hoje sem o Neymar. 30 minutos do segundo tempo. Tá 2-1 pros caras. Olhou pro banco? Quem que você vai pôr? Tem que ser um cara diferente. Hoje tem convocação da seleção brasileira, a última antes da lista da Copa do Mundo. Vimos que se dependesse dos santistas, a cadeira seria cativa. Só que a grande questão que fica é: será que Neymar já conseguiu convencer Carlo Ancelotti? Edu Dracena, Neymar é o assunto. O que ele produziu até agora, só nesse... Eu não sei se o Neymar precisa produzir em campo. A gente conhece o talento, a expertise, mas se espera que ele tenha um desempenho físico melhor. Ontem termina o Clássico sem uma atuação brilhante, reclamando do próprio gramado da Vila, falou que era um puxão de orelha na diretoria. Neymar, para você, estará na convocação logo mais? Nessa lista, Renata? É. Eu acredito que não. Eu acredito que ele não vai nessa lista, até porque o que a gente viu ontem do Neymar, quem já viu dentro de campo e fora muitas vezes, a gente vê um cara que vai para cima, que pega a bola, tem aquela mobilidade, aquela coisa. Ontem ele teve um pouco de dificuldade. Tecnicamente, ontem ele não jogou bem, mas fisicamente conseguiu ficar os 90 minutos. Então, de repente, isso é um alento daqui para frente. Mas agora, para jogar numa seleção brasileira, a intensidade que exige hoje, eu acho que o Neymar ainda precisa evoluir mais ainda para estar na Copa do Mundo. Eu tenho um ponto de vista assim, ó. Quando o Pelé falava muito isso aí, eu repito isso constantemente. Quando você tem grandes jogadores do seu lado, é muito fácil jogar futebol, né? O Neymar, obviamente, tem um elenco, o Santos não é um elenco muito forte e tal. E ele não foi bem ontem, ele mesmo, a gente sabe disso. Mas uma convocação e pôr ele para ver com esses caras, como é que ele vai atuar, a posição, porque o Neymar, não adianta a gente esperar... Será que o Ancelotti não fica curioso de lógico, pertinho vê-lo? Eu ficaria. Todos nós estamos curiosos para ver isso. Porque é o seguinte, quando você põe ele na seleção brasileira, ele não vai ser aquele Neymar de partir para cima, driblar 3, 4, fazer gol. Não, ele vai ser o Neymar de articulação. O Neymar que tem inteligência suficiente para deixar o Rafinha, o Vini Júnior em condição de fazer gol. Então, eu acho que esse é o Neymar da seleção brasileira. Acho que até que deveria ser Mas você convocado. não precisa testar ele. Todo mundo já sabe já da potência. Mas eu acho que não tem que testar, não, Chico? A única chance do Ancelotti levar o Neymar hoje é o que o Ulisses falou. É ele querer ver o Neymar de perto, articulando, treinando com os seus convocados lá. Porque com
A linha de argumento que nós temos é ele no Santos. E ele no Santos, ele não se convoca. O que me assustou ontem não foi a parte técnica, foi a falta de intensidade. Eu sei que ele está voltando de lesão, eu sei que ele operou o joelho agora, né, nesse começo do ano, eu sei de tudo isso. Mas a questão é que não tem mais tempo, né? Nós temos uma lista agora e depois a lista final. E a intensidade dele me assustou um pouquinho. Everton, tem um detalhe. Os próximos amistosos contra a França e Croácia são de outro nível. Seria interessante o Neymar, pelo menos, compondo essa lista. Não tem problema, se vai levar para a Copa ou não é outra história, não é a convocação final. Mas acho que o Ancelotti tinha que ver ali, conversar com o Neymar, conviver uns dias com ele, hein, Everton? Então, Renata, é curioso, né? Se ele faz um grande jogo, a gente aponta para uma possibilidade dele ser muito útil para a seleção. Se ele faz um jogo ruim, a gente, mas pensando bem, né? Isso acontece com o Neymar, né? É um fenômeno midiático mesmo. E mesmo com a queda de rendimento do futebol dele, a gente ainda continua falando e isso rende muita discussão. Renata, pela forma que o Carlo Ancelotti quer que a seleção jogue, eu não sei se o Neymar consegue entregar. Não sei. Agora, ter perdido o Rodrigo, acho que pode abrir um espaço, né? Mas tem outros jogadores que hoje poderiam jogar fazendo uma mesma função da seleção que estão muito bem, fisicamente e tecnicamente, que não é o caso dele, né? Vamos esperar para ver, Renata. Eu acredito que ele não vai ser, e aí é só achismo mesmo, que ele não vai ser convocado para a data FIFA e acho muito pouco provável que, não sendo convocado para a data FIFA, que ele vá para a Copa, a não ser que daqui até a Copa o homem comece a voar em todos os aspectos, né? E a tendência é de que isso não aconteça, acho muito pouco provável. É um dilema, hein, Marco Aurélio Cunha? Abrir mão de um jogador como o Neymar ou, de repente, dar uma oportunidade, de repente, também não como titular. Renata, eu já vi a seleção brasileira convocar tanta gente que só fez número, né? Convocou porque estava bem naquele momento, um jogador com potencial que poderia servir no futuro. Nós vimos jogadores muito jovens sendo convocados por uma Copa, como foi o caso do próprio Kaká e do Ronaldo Fenômeno, antes de serem quem são. Eu acho que o Neymar cabe sempre, sempre. Quando eu perguntava agora para o Chico, né? Quem é o maior jogador do Brasil? Quem é o expoente que o Brasil tem? Tem um monte de grandes jogadores. Memphis Depay, mas tem nem brasileiro é, hein? Tem um jogador que lembra o que o Neymar faz em campo? Não tem. Então eu levaria, porque um a mais ou um a menos não vai mudar nada. E um Neymar a mais vai fazer muita coisa. Mas quantos jogadores são convocados nem entram no jogo, gente? Custa levar o cara... Normalmente são chamados que estão bem nos seus times. Mas o Ancelotti, ele tem que ver o cara. Ele tem que ver o cara no treino. Ele tentou te ver pra Mirassol e ele não tava. Mas, pô, calma aí, não é ele que escala o Santos, Não, eu sei, mas é que assim, ele não tá conseguindo ver o cara no Santos. Não é questão de escalar. Ele fez um jogaço contra o Vasco, Mirassol, o Ancelotti foi lá assistir, ele não jogou. E nesse jogo contra o Corinthians, era a expectativa de que ele vai destruir para ser convocado segunda. Não aconteceu. Era o Corinthians também. Assim, eu já falei, na minha opinião, o Neymar tem que estar na seleção. O menino Caio Jorge, de 20 aninhos, tá voltando também de lesão e não aguentou, pediu para sair no intervalo. Não, mas é diferente. E o Neymar continuou. A convocação, o que eu penso... Caio César. E aí, a convocação... Mas o Ronaldo, que o César, velho. Não, vocês falaram de lesão, o menino também botou de lesão e não aguentou. Pelo amor de Deus, cara, você botou Se ele chamar é porque é o Neymar, não pelo que ele tá jogando. Chamando o Neymar, além de ser um teste pro Neymar na seleção, para ver como ele vai se comportar na seleção com o coletivo, ele tira uma pressão em cima dele também. Porque existe a pressão no Ancelotti de assim, se você não levar o Neymar na Copa, é um risco que você corre, e se for mal, vai existir essa pressão para sempre, de não levou o Neymar, é isso. Olha, tem dois aspectos. Ele pode querer sim ter esse convívio com o Neymar, trocar ideia, ver treinando, fazer uma análise clínica também, médica, tudo, né? Pode ser que ele também pense o seguinte, já conheço, já viu o suficiente, se ele estiver bem, quando chegar a última convocação, vai lá e pronto. Não acho que ele estar ou não estar que vai ser decisivo. Ainda tem um tempinho. O Neymar não precisa provar muita coisa. O Neymar, jogando bem, não precisa nem ser ótimo, ele já é melhor do que a grande maioria. Então, abrir mão do Neymar tem que ser uma coisa muito bem pensada. Porque o Brasil não ganha uma Copa desde 2002 e tá na hora de começar a figurar de outro jeito. E o Neymar ainda é o melhor jogador do Brasil, mas não está no seu melhor momento. E em 2002, ele não leva o Romário, o Felipão e o Ronaldo, inclusive, sugeriram a ele não levar por conta de lesões. Ele bancou e foi campeão. Ok, a história tá aí. É um risco, é uma pressão que o Ancelotti se coloca se ele não levar. Porque aí vai ficar naquela, se não ganhar o título, né? Pô, eu não abriria a mão nunca dele, do Neymar.
Se ele 50% tem que levar. Mas se ele levar o Neymar nessa convocação, isso demonstra o quê? Que ele ainda tem dúvidas quanto a levar o Neymar para a Copa do Mundo ou não. Se ele não levar, já é carta no baralho que o Neymar vai para a Copa do Mundo. Eu não acho. Que vai ou que eu não vai? acredito que vai. Se ele não levar nessa convocação, já é tudo certo que ele vai para a Copa do Mundo, porque o Neymar não precisa mostrar nada. Se ele levar agora, ele tem essa dúvida, olha, quero ver o comportamento do Neymar. Você não quer mandar um e-mail para mim daqui a pouco? Se ele não levar, é porque ele vai para a Copa? Meu Deus, você tá maluco. Porque ele só vai esperar ele entrar em Eu entendi. Deixa eu um recadinho, gente. O entendedor, bem a palavra basta. Há um pedido de interpretação ou tradução. O que você quis dizer com ir ou não ir, ficar ou não ficar, Neymar vai, não vai, vai pra Copa? Não entendi nada. Se for convocado, se não for convocado, explique. Vamos lá, entenda bem, Ronaldo. Fica mais perto aqui para anotar. Olha aqui, o Neymar, ele tá 100%? Não. Não. Certo? Ok. Se o Ancelotti levá-lo agora, é exatamente para ver o comportamento dele mediante ao grupo. Tá. Porque até a Copa do Mundo ele não vai estar 100%. Então, o que acontece? Levando agora, ele tem dúvida se levará o Neymar. Não levando agora, ele não tem nenhuma dúvida que ele levará o Neymar. Ele não tem nenhuma dúvida que ele não vai. Se ele não levar agora... Não, nenhuma dúvida. Você entendeu, Ronaldo? Ele só quer ver o comportamento dele agora. Entendeu o que ele tá dizendo? É óbvio. Porque ele já tem na cabeça dele que o Neymar vai o treinador, então. Não, tá bom, eu entendi, mas eu não concordo. Eu não concordo. Levar ou não levar agora, eu acho que independe. Mas eu posso ter minha opinião? Tá, então me fala aqui. Sem dúvida ou com dúvida? Sem dúvida ou sem dúvida Outra nenhuma? coisa, e se o Neymar fosse convocado e não utilizado? Aí é... Aí é que tá. Tem um monte de jogador que é convocado e não é utilizado. Mas ele aceitaria de boa? Exatamente. Pode ser que é o teste que ele quer. Eu acho que ele não será titular, mas assim, ele tem que jogar. E se o Neymar E aí você concorda comigo que ele quer testar o Neymar para saber o comportamento? E se o Neymar for convocado e entrar, tipo, no segundo tempo... E por que toca essa música quando você fala? Essa música aí. Mas eu tô dizendo, se ele for, muitos não são utilizados. Nem todo mundo Gente, o consegue Neymar não tem E aí é que entra o comportamento dele. Será que ele vai aceitar? Agora o Cici, eu não sei se é com dúvida ou sem dúvida. O Cici é com dúvida. Dudracena não é líder, mas se recuperou na competição. Perdeu pro Vasco, agora ganhou do Mirassol com gol do Flaco de novo. De novo, Renata, e um jogo muito difícil, viu? O Mirassol, uma bela equipe. Foi no sufoco sim, doutor, mas o importante é 3 pontos. Ninguém quer saber se ganhou ou Chico, calma, meu Chico, desculpa, doutor. O quê? Bom dia. Mas eu mandei pra você. Você mandou lá no grupo. Mandei no grupo. E aqui o doutor provocou. E mais uma vez o Flaco decidindo, né? Como foi contra o Vasco, fez o gol, mas não saiu com a vitória. E ontem, mais uma vez, fez um belo gol. O Ronaldo falou que o Walter podia ter... O Walter acertou no meio da rua. Um gol de placa, sim. E o Flaco jogando muito bem. Agora, ressaltar também, Renata, no segundo tempo, o Palmeiras deixou muita bola com o Mirassol. O Mirassol conseguiu triangular muito bem ali, só que não finalizou. Eu acho que isso que é o mais importante, você protegendo muito bem o seu gol e não deixando o adversário, principalmente o adversário, chutar em cima do seu goleiro. Então, foi uma bela vitória, sim, que traz mais tranquilidade depois de uma derrota. Carlos Miguel era para ser expulso, eu diria que foi uma boa vitória. Bela, você exagerou. Mas bela com os 3 pontos, né, doutor? Ô, doutor, você já está projetando esse São Paulo e Palmeiras? São Paulo líder e o Palmeiras vice? Tem uma rodada aí no meio, né? Vai ser no Morumbi, né? O campo ideal para jogar futebol. Sangue dos olhos, doutor? Não, sangue dos olhos não. Que revanche. Só temos um histórico enorme de vitórias, não tem problema nenhum. Doutor? Vai ser um grande jogo. Eu espero que o São Paulo vença, porque depois jogar no tapetinho é mais difícil. Então temos que fazer os 3 pontos lá. Você vê a grama do jeito que tá agora, olha. Cresceu, doutor. Olha a grama do jeito que Duelo tático, Roger Machado e Abel Ferreira. E eu concordo com o Abel, cara, porque assim, ele falou que nos últimos 30 dias o Palmeiras jogou 8 e o Mirassol 3. Isso. Assim, a gente... Por isso ele tem que valorizar por mais isso que ele ainda tem que treinar o Mirassol Por isso que tem que valorizar o trabalho do Palmeiras. Ele tá no Mas o Palmeiras, ele tá Mirassol já vai enfrentar um Flamengo vitaminado, o jogo que ficou pra O trás. Abel é o seguinte, o Abel ganhou tudo que ganhou como técnico do Palmeiras, ok? E toda hora o Abel fala mal de alguma coisa do futebol brasileiro, velho. Ou é do gramado, ou é não sei o quê, ou é a temperatura, ou é a luz. Deixa eu falar uma coisa pra você, Abel. Você ganhou tudo aqui. Praticamente tudo aqui. Então você ele não tem mais direito ainda de falar. Não tem que ficar reclamando mais. Porque isso que é engraçado no futebol brasileiro. Os times estão lutando pra quê? Pra estar na Libertadores, chegar na Libertadores. Aí chega o ano que vem, tá na Libertadores. Nós temos uma competição a mais, tá todo mundo cansado. Então mas eu prefiro quando um técnico reclama ganhando do que reclama perdendo, jogo, gente. não é? Ele reclamou Desculpa, o Abel vai falar, é isso aqui que ele diz. Tem como. Pode ir buscar o Messi, o Ronaldo,
os melhores do mundo e façam o que nós fazemos aqui aos jogadores. E isto não é só do Palmeiras. Isto não é só para o Palmeiras. Isto é para o bem do futebol brasileiro. Não é só o Palmeiras. Infelizmente, em função do Palmeiras ter ido à final, enquanto nós fomos disputar a final, as equipas tiveram a descansar, a preparar os jogadores, a recuperar a equipa, a recuperar os lesionados. Quantos lesionados nós tivemos a seguir ao jogo da final? Quantos? Você sabe? E condicionados. Os que vocês não sabem. Por que é que o Piquerez não joga? O que fazem no futebol brasileiro, vou voltar aí. Enquanto eu estiver aqui, eu vou dizer aquilo que eu penso. É a minha opinião. É inacreditável o que fazem aqui aos jogadores no futebol brasileiro. Não terem... Sabem quantos jogos fez o Mirassol nos últimos 30 dias? Sabem quantos jogos fez? 3. Sabem quantos jogos fez o Palmeiras? 8. E os 2 últimos jogos em campos inacreditáveis. Mas o Mirassol nem classificou no Paulista e você ganhou o Paulista. Calma, Abel, ganhou o jogo. Mas eu acho que tem que falar. Essas análises são feitas internamente. Todo mundo que vai para uma partida, a gente não pensa, eu só vou analisar a escalação adversária, os que estão suspensos ou disponíveis. Não, você analisa tudo. Nós estamos falando de um super time, que é o Palmeiras, que está em todas as competições por mérito. Porque é um super time, e vai ter um desgaste maior por isso, vai ter um desgaste maior. O Mirassol não está na Libertadores, não teve condição de chegar. O campeão da Mirassol, o Mirassol não estava na Libertadores, é a primeira Libertadores que vem. O Mirassol está construindo a história dele. Em fevereiro, o campeão da Champions faz mais jogo jogou 9 partidas. O Corinthians jogou 9. O Corinthians jogou 9 partidas. Você viu o Dorival reclamando? E o Roberto machucou, o Caio César machucou. Caio César, machucou o Yuri, machucou. Mas ele está brigando pro futebol brasileiro. Também acho. Pela melhora do futebol brasileiro. Calma, gente, que a Libertadores, a Sul-Americana nem começaram. Não, qual que é a solução? O que vocês querem que aconteça? Acaba o estadual aqui? Vamos montar um campeonato para eles. Reduzido, só que ele foi comprimido. Então, a intensidade, a energia, como diria Marco Aurélio Cunha, tudo isso é maior. E comprimido também. E o estadual aqui em São Paulo, doutor? Doutor, estadual aqui em São Paulo, você joga 12 datas, beleza? E pega 40 milhões de reais. Palminha, tá ousado. Eu tenho uma solução para falta de energia. Para falta de energia, chame uma lanterna. Pronto. Chame uma lanterna para falta de energia. Se alguém tiver com falta de energia, a lanterna resolve. Eu chamo fósforo. Saco. Ninguém te ouve. Acabou, ainda bem, o Neto tá chegando com os donos da... Inter, olha o que você faz comigo. Gente, eu apaguei. Eu virei uma sombra.